Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um programa Aceleradores de Gestão. Programa esse que tem o intuito de trazer muita informação boa sobre gestão, empreendedorismo, negócio, desafios que grandes líderes e empresários enfrentam e muito mais. Lembrando que esse programa está sendo transmitido pelos portais do Economic News Brasil e pela nossa TV, Brisanet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Quero iniciar hoje o nosso programa dando os meus parabéns para você, Tomás, meu convidado super especial. Ontem, pessoal, foi o aniversário dele. E nada mais justo do que começar parabenizando pelo seu dia, desejar que você seja muito feliz, que continue sendo essa pessoa tão iluminada e que por onde você passa, você faz grandes amigos. Então, eu te desejo muita saúde, muita paz, muito amor, prosperidade e muito sucesso para você e para a sua família. E dito tudo isso, depois de já ter parabenizado, agradeço também por você topar ser entrevistado por mim. Tenho algumas boas perguntas, espero que eu possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo a ter um pouco mais de entendimento sobre governança, gestão pública e falar também sobre a gestão na indústria e outras coisas mais que vou deixar para durante o nosso programa. Muito obrigada mesmo por topar, Tomás. Obrigado, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade. Sou um entusiasta desse projeto e também sou audiência dele. E Obrigada. Nada melhor do que participar também. E atualmente, como membro da gestão pública do governo federal, eu estou como diretor da Agência Nacional de Mineração, a gente também trazer um pouco da governança, né, que tanto se fala hoje da governança corporativa, mas essa governança bebeu na fonte dos próprios governos, da burocracia governamental para se estruturar. E aí muita gente acredita que não há governança no setor público e, na verdade, o Brasil tem evoluído muito nesse sentido. Poder falar aqui um pouco dessa experiência com vocês e dar mais esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, vai ser muito bacana. E eu tô doida por isso, hein? Vamos começar falando um pouco da tua trajetória, tem tanta coisa boa. Eu fui colocar o teu mini currículo no Instagram, Tomazinho, foi um negócio enorme. Então, começa falando um pouco aí do que você trilhou, do que você fez e o que você faz, né, ao longo da sua vida. Eu sou advogado, atuo na advocacia há mais de 15 anos, na advocacia empresarial, sou sócio de um escritório, Furtado Pragmácio, onde eu tenho outros sócios que atualmente tocam a advocacia. Eu estou licenciado desde o fim de 2018, quando assumi a diretoria na agência. A gente sempre trabalhou com o direito empresarial de uma forma abrangente, entendendo o direito empresarial como um instrumento de tomada de decisão, né, de gestão de risco e tomada de decisão do empresário e, eventualmente, né, no caso das ações judiciais, já na contenção desse risco. Mas a tentativa é transformar o direito como um instrumento, um indicador, informação para que você diminua a judicialização. E aí, com base nisso, eu comecei a enveredar pela minha vida também profissional acadêmica. E aí fui para um LLM, já tinha tido uma experiência fora. Durante a faculdade, eu fiz uma especialização na Inglaterra, já em Legal Management, que era para nós uma coisa totalmente nova, você falar em gestão jurídica, né? E já nos anos 2000 tive essa oportunidade, e depois da vida profissional eu fui para esse campo, né? Do LLM, que é o MBA do direito, e como a gente trabalha com muitas empresas, sucessões empresariais e essa organização societária das empresas, eu acabei indo para a administração e fiz um MBA em finanças, controladoria e auditoria. E passei a estudar contabilidade, passei a estudar os mecanismos de governança corporativa, de compliance, e enveredei muito para esse lado. É uma coisa que eu acabei gostando muito. E essa bagagem. E daí fala mais um pouco. Tem mais aí para falar para a gente. Não esconda o tesouro, não. E mais recentemente, né, eu fui convidado para integrar a Agência Nacional de Mineração. É um cargo de mandato, né, é um cargo público federal. Você tem que se submeter a uma indicação do presidente da República e a uma sabatina no Congresso Nacional, lá no Senado, na Comissão de Infraestrutura do Senado. Foi submetido aos nossos senadores.
é uma responsabilidade muito grande, porque você tem lá um corpo de pessoas com experiência gigantesca e extremamente bem assessorados, então você é muito bem questionado, perguntado e espremido por lá. E a gente está vivendo essa experiência de gestor público, principalmente em órgão regulador, e eu como advogado, isso para mim é uma coisa muito interessante, né? Exercer uma atividade regulatória sendo advogado assim, é uma coisa maravilhosa, porque é a nossa praia. Então, desenvolver essa atividade nesse último ano e 9 meses tem sido muito gratificante, e principalmente no momento como a gente está vivendo do Brasil, num momento de mudança, num momento em que o Estado brasileiro, né, está buscando ser muito mais amistoso, muito mais aberto ao empreendedorismo, ao empreendedor, à livre iniciativa. A lei da liberdade econômica, a gente vai falar um pouco dela mais na frente aí na nossa conversa, tem sido um mecanismo muito interessante, principalmente nesse momento de revisão regulatória que a gente está passando, e fazer parte disso tudo tem sido uma experiência muito, muito bacana e muito engrandecedora. Joia. E me fala um pouco, Tomás, como é essa questão de conciliar a tua carreira profissional como advogado e ser um gestor público federal? Me conta um pouco. Olha, a advocacia, a gente, para fazer ela sozinho, é sempre muito mais difícil. Então, eu comecei advogando só, comecei advogando mais ligado à área de direito do trabalho, né? Termina que a vida vai nos movimentando e nos tirando, muitas vezes, daquilo que a gente achou que no começo ia ser a nossa... que ia ser, olha, eu me encontrei aqui e é isso aqui que eu vou... fico, né? É aqui que eu fico, mas é uma constante mudança, e quanto mais a gente aprende, mais a gente muda, né? E eu terminei que hoje em dia eu atuo, né, numa área totalmente diferente. Mas entendi que a advocacia feita com sócios, ela era muito mais... Era uma coisa muito melhor de ser enfrentado o desafio. Né? E hoje eu conto com os meus sócios para desenvolverem a nossa atividade advocatícia enquanto eu estou afastado. Né? Para exercer esse cargo, eu preciso me licenciar. Então, hoje eu tenho a minha inscrição na ordem suspensa, porque eu não posso exercer a advocacia. Mas eu continuo lá, sócio do escritório, meus colegas tocam, né, tocam a vida, e eu sigo despreocupado com isso. E dedicado 100%, e não tem como ser diferente, porque, né, você não tem como desenvolver uma atividade realmente assim, a 100% da sua atividade se você não tiver dedicado. Tem que estar por inteiro, né, Tomás? Tem que estar por inteiro. Como diz o ditado, não se conhece a profundidade do rio com apenas um dos pés. Uau! Então, eu estou 100% dedicado a essa atividade e tenho enfrentado uma série enorme de desafios, principalmente na gestão. A gestão pública é algo extremamente complexo, com uma série de regras que você se submete a cumprir como gestor público, e mesmo assim precisa desenvolver essa atividade, porque essa atividade precisa acontecer. Né? Então você tem que caminhar ali entre tantas amarras que nos são impostas, né? Por leis, por normas, por órgãos de controle, e ao mesmo tempo, ao final lá do caminho, você conseguir sair com alguns objetivos alcançados. Isso tem sido muito interessante. Joia. Vamos falar um pouco de gestão pública e governança, tá? Muitas pessoas, Tomás, eu vejo que eles acreditam que o governo não tem uma governança. Na verdade, não é nem que não tenha a governança, mas sim não tem algo estruturado. Qual é a tua opinião sobre essa questão? O governo, a burocracia, né, que é o nome pejorativo, né, virou pejorativo da governança, ela é inerente ao próprio governo. Né? Governo, governança, né, daí que vem. Né? E assim, o governo brasileiro avança, né, a cada década, avança muito em termos de governança. Dos últimos anos para cá, a pessoa-chave na governança do Estado brasileiro, o Marcelo Guaraniz, né, com quem eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes,
ele saiu de subchefe de assuntos governamentais da Casa Civil para ser hoje o secretário executivo do Ministério da Economia. Então, depois do Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, a nossa segunda pessoa na economia do Brasil é uma pessoa especialista em governança, principalmente nessa governança pública. Então, isso é mais uma demonstração do grau de importância que o Estado brasileiro tem dado a essa organização. E a minha vivência nesses últimos anos na administração pública tem nos mostrado exatamente isso. Assim, a preparação das pessoas, a aderência dos seus currículos para o exercício, né, dessas atividades, desses cargos, mecanismos de controle social que tem tudo a ver com o governo, como a lei de acesso à informação, como os mecanismos de integridade e gestão de risco, que são equiparados na linguagem corporativa ao compliance. Né? Então, a Controladoria Geral da União, ela cada vez mais exige e nos cobra, né, de mecanismos de gestão de risco e integridade. Outro passo importantíssimo foi exatamente a Lei da Liberdade Econômica, que impôs, né, uma série de exigências ao Estado brasileiro, principalmente na edição de novas obrigações e de novas normas ao cidadão brasileiro, né, fazendo com que o governo tenha que realizar análise de impacto regulatório para a edição dessas normas. E, por último, esse modelo regulatório que vem sendo implantado desde o fim dos anos 90 através das agências reguladoras. As agências reguladoras federais, elas são, né, um ambiente de extrema organização e governança. E a gente, no ano passado, teve a edição da Lei Geral das Agências Reguladoras, a Lei 13.848. E essa lei trouxe também, dentro dela, uma série de mecanismos de gestão, né, que passaram a ser exigidos das agências, que são mecanismos mais modernos de governança, como contratos de gestão, a exigências de planos, de indicadores, né, coisas que fazem com que a gente traga uma objetividade maior na cobrança, né, desses rendimentos sociais que os órgãos têm que dar. Além do TCU, que é o nosso principal órgão de controle, ele já tem uma parceria com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de mais de 5 anos, onde ele vem, né, exatamente ampliando e melhorando o desenvolvimento dos seus mecanismos de cobrança dos órgãos públicos, não pela mera execução das suas atividades, mas pelo desenvolvimento do que aquela atividade está compatibilizada com o objetivo estratégico do órgão. Então, assim, o Brasil ele vem evoluindo muito e esses mecanismos têm dado, né, e principalmente essa transparência e essa participação social, um grau de governança muito grande aos nossos órgãos de governo. Muito bacana você falar, porque eu particularmente não sabia o que estava tendo esse tipo de... que o Brasil tomava esse tipo de ação e esses mecanismos para que a gente tivesse algo realmente mais organizado da forma que você nos falou agora, né? E uma das bandeiras do nosso país, do nosso governo atual, vamos botar assim, é a questão da desburocratização do sistema público, né? E eu queria saber contigo, Tomás, quais são as medidas que estão sendo adotadas para que isso aconteça? Porque a gente escuta muito que a gente precisa que isso aconteça, mas de fato e de verdade a gente não vê isso acontecendo na velocidade que é falado. Você consegue dizer para a gente algumas medidas que estão sendo adotadas? Olha, essa medida da análise de impacto regulatório, isso vai ser algo revolucionário. As agências reguladoras já têm essa cultura de realizar análise de impacto regulatório, apesar disso não ter sido obrigatório até o ano passado. Então, uma série de agências reguladoras, como elas já tinham na sua função essa participação social, elas já se submetiam a isso, até porque isso era uma das instruções das boas práticas regulatórias da OCDE. Então, o Estado brasileiro incorporou isso para si. Então, hoje, todos os órgãos do Estado brasileiro
que emitem algum tipo de norma, né? Por exemplo, as portarias ministeriais, por exemplo, né? Que são, né? Por exemplo, Ministério da Agricultura, você que atua no meio, né? Da área do agronegócio. Ministério da Agricultura, a partir do ano que vem, quando ele for editar uma nova portaria, ele vai precisar submetê-la a uma análise de impacto regulatório. E para que essa análise de impacto regulatório? Para avaliar se aquela norma é branda demais a ponto dela ser desnecessária, ou ela é onerosa demais a ponto dela ser um desestímulo à atividade econômica. Então, as análises de impacto regulatório em todos os órgãos, né, que emanam algum tipo de regulação no governo federal são um desdobramento muito importante disso. Outro desdobramento fundamental que vai acontecer até o ano que vem, e é fruto da liberdade econômica, da Lei de Liberdade Econômica, é a redução do fardo regulatório. O presidente brasileiro, ele editou um decreto para regulamentar essa Lei da Liberdade Econômica, dizendo o seguinte: até o ano que vem, todos os órgãos da administração pública federal vão precisar rever todas as suas normas inferiores a decretos presidenciais. Ou seja, tudo que existe de arcabouço normativo no Brasil, além das leis, obviamente, que são emanadas pelo Poder Legislativo, e dos decretos, que são regulamentados pelo presidente, serão revistos. Então, você vai ter uma... E essa revisão, ela tem duas premissas. Uma, tudo aquilo que for para desburocratizar, para reduzir o fardo regulatório, vai poder ser feito, né, assim, de maneira ágil, rápida e expressa. E tudo que for editado novo, posterior a isso, precisará passar pela análise de impacto regulatório. Então, você vem aí com duas mudanças que vão realmente, assim, eu acredito que elas são invisíveis, mas elas vão trazer um ganho sem comparação para a dinâmica de se fazer negócios no Brasil. Então, isso uma vai velocidade, nos colocar... né? Vai dar uma grande... E eu tenho certeza, Gabriela, que assim, no índice de ambiente de negócio do Banco Mundial, que a gente está sempre muito lá atrás, né, esse mecanismo de redução do fardo, aliado com a análise de impacto regulatório, isso vai ajudar a gente a melhorar muito de posição. Tomara. Estamos precisando. E Tomás... Com certeza isso vai impactar significativamente. Eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho vivido na agência. Né? O setor de mineração é um setor extremamente conservador, né? Onde a regulação ela é extremamente ainda vinculada a premissas do passado. E as mudanças que a gente tem feito até agora, elas têm gerado, né, uma redução do fardo, assim, numa proporção de uma significância que é difícil até de mensurar. Para tu teres uma ideia, a gente recentemente adotou um formulário que era feito em papel em meio eletrônico. Isso reduziu o prazo de análise desse formulário de 728 dias para 34 dias. Eita! A gente fez uma medição de valor e isso vai impactar em redução de custos, só de tempo de espera, de cerca de R$1 bilhão no setor. Se a gente comparar os milhares de requerimentos que são dados à entrada cada ano e o tempo que eles levam para ser analisados. Então, você imagina isso projetado para todo o governo brasileiro. Isso. Muito bom saber algumas informações que, de fato, eu não tinha conhecimento, Tomás. Muito obrigada. E tem mais uma pergunta que eu quero te fazer, aliás, duas, tá? Você já sabe que durante a minha trajetória profissional eu já assumi uma indústria, então é algo que eu gosto muito. E a mineração ela é conhecida como a indústria das indústrias, né? Na sua opinião, quais são as perspectivas e tendências para a gestão na indústria, Tomás? Olha, a mineração, sem dúvida nenhuma, ela é essencial, né? Se a indústria é fundamental para o desenvolvimento de um país, a mineração é essencial porque ela está na base, né? Tudo que a gente consome tem mineração, né? Da parede de casa, o piso de casa, ao celular que a gente carrega, o remédio que a gente toma, tudo tem mineração. Mas a mineração por si só, hoje no Brasil, ela é praticamente exportada in natura.
né? O Brasil, a balança comercial brasileira depende eminentemente do minério de ferro, né? E é por isso que nós temos a Vale, que é uma das principais mineradoras no mundo, né? Porque hoje a gente depende muito do minério de ferro e depois do ferro, o cobre, o ouro, entre outras commodities que a gente exporta. Mas a gente pouco explora isso aqui no Brasil, né? A nossa atividade de transformação mineral aqui dentro ainda é muito pequena. E a gente precisa evoluir muito nessa perspectiva. A gente precisa estimular e induzir, né, a indústria a converter essa riqueza mineral que a gente tem em bens, né, com valor agregado aqui no nosso país. Eu dou um exemplo claríssimo, né, daquilo que a gente pode fazer. Aqui no Ceará, poucos sabem, mas tem uma pesquisa de platina que vem sendo desenvolvida e vem sendo aprimorada há décadas. E recentemente um grupo canadense adquiriu essa pesquisa para desenvolver esse projeto e explorar esse minério. A platina, que era eminentemente usado na joalheria, e é um minério assim, que tem valores superiores ao do ouro, ela hoje está muito atrelada a essa indústria da tecnologia, das baterias, né, dos componentes tecnológicos. E o ideal é que assim, a gente faça, né, uma cadeia toda da produção dos minérios, porque, por exemplo, hoje aqui no Ceará a gente tem uma ZPE, tem uma infraestrutura fantástica, fenomenal, né, com conexões e com redes de interligação com as mais variadas partes do mundo. O ideal é que a gente pudesse atrair uma fábrica dessas de elementos, né, tecnológicos, né, de baterias ou de placas, que pudessem utilizar esse minério, uma vez que a produção dele vai estar aqui na nossa terra. Então, no lugar da gente exportar um minério in natura, né, que gera uma quantidade de divisas reduzida, uma vez que a exportação de minério é incentivada pela Lei Candir, ela não gera divisas para o país. Né? Você vai gerar ali a compensação para fins de exploração mineral, que é o nosso royalty, né? E algum ICMS interno, mas para aquilo que é colocado externamente não vai gerar nada. E vai agregar valor à indústria de algum elemento desse que vai acontecer na Ásia, provavelmente. Né? Então, a gente produz, explora o nosso bem mineral, que é o que há de mais rico que a gente pode ter, né, para gerar valor e gerar riqueza em outro país, né, para melhorar a cadeia produtiva de outro país. Então, acho assim que a gente, como empresários, como cidadãos, né, e no meu caso, como também gestor público, a gente tem que enxergar as cadeias produtivas do país, para que a gente possa realmente assim tentar construir um entendimento, uma teia de desenvolvimento que ela, né, faça um equilíbrio entre a produção das nossas commodities, a produção da nossa riqueza, né, e agregar valor a elas aqui no nosso território. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho. Joia. E de fato é verdade mesmo. A gente se preocupa muito em produzir e enviar para fora, né, gerando valor nos países que estão consumindo o nosso produto. Bom, Tomás, para concluir, fechar nossa entrevista, uma mensagem final daquelas assim que a gente vai falar, uau, fora todo o resto da entrevista, que foi maravilhosa, e muito obrigado, porque assim, as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que elas gostaram muito, mas eu amei, eu tive muitas boas informações, algumas que eu realmente não sabia e que eu fico muito grata por esse momento e por essa entrevista. Olha, o Ceará, né, tem assim, um potencial de mineração gigantesco. Falam que, apesar da gente não ter grandes depósitos, como uma mina de Carajás, lá no Pará, que é a maior produtora de minério de ferro do mundo, e de excelente qualidade, mas a gente tem aqui uma diversidade de minérios gigantesca. Desde a platina, a gente tem vanádio, que é uma liga, a gente tem nióbio, a gente tem grafita, né? A gente tem fosfato, a gente tem urânio, e
E assim, hoje o Ceará representa apenas 0,5% de todo o valor de produção mineral que é produzido no país, né? O Brasil, ano passado, produziu 159 bilhões de reais em mineração e o Ceará produziu apenas 748 milhões, o que é um valor significativo, né? Ele fica pequeno na frente dos números que o Brasil produz. Mas isso não quer dizer que a nossa mineração seja pequena e de pouca relevância, né? A gente aqui tem um campo a ser desenvolvido, se bem induzido, muito grande, né? Com uma infraestrutura e com mecanismos, né, de aproveitamento desses minérios que muitos outros estados não têm. Então, assim, é uma fonte de oportunidade para o nosso empresário e para o empresário de fora que quer investir no Brasil, que precisa mais bem ser divulgada, mais bem ser conhecida, para que a gente possa desenvolvê-la e ela gerar muito mais riqueza para esse nosso estado. Até porque eu costumo dizer assim que a riqueza da mineração ela é bacana porque ela é uma riqueza que ela está aqui, ninguém tira de nós, ela está sob os nossos pés, né? Só basta a gente se interessar por ela e a gente explorá-la, né? Enquanto a gente não fizer, ela vai adormecer rica aqui debaixo dos nossos pés, né? Sem ter utilidade nenhuma. E vai ficando. E vai ficando aí até que a prosperidade desperte para essa riqueza. Espero contribuir e colaborar para que a gente, né, como Estado, possa acordar para isso e melhorar os índices de desenvolvimento da mineração aqui no nosso Estado. Com certeza você já tem feito isso, você já tem contribuído e colaborado, Tomás. É uma honra e um privilégio poder ter lhe entrevistado. Eu sou sua fã, sempre lhe disse isso. Gosto muito porque você sempre apoia os empreendedores, apoia os projetos. Sou muito feliz mesmo de poder estar aqui. Fico triste porque a gente já está terminando a nossa entrevista. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Obrigada por mais uma vez estarmos juntos aqui no nosso programa Aceleradores de Gestão. Tomazinho, de fato, muito obrigada por mais esse momento engrandecedor e mais uma entrevista que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado, Gabriela, e até as próximas. A gente aqui fica à disposição. Com certeza. Tchau, pessoal.